paz de Deus, irmãos. Emerson Ilhéu aqui. Eu vou deixar um vídeo aqui. Espero que vocês dêem uma olhada, uma analisada. Eu vou deixar aqui uma opinião sobre esse vídeo aí de um ex-cooperador, sobre o motivo que ele saiu. Eu tenho algumas coisas a comentar, né? E volto logo depois do vídeo. Tem algumas coisas que eu discordo um pouco, então vou estar comentando aí depois desse vídeo. Irmão, a minha saída da igreja, já fazia tempo que eu estava planejando para sair. Só que eu tinha que me afastar da Irmandade. Por quê? Eu vou explicar o motivo. Infelizmente, isso desde a CCB eu sempre falei para minha esposa, desde a CCB é um teatro. É um teatro. É tudo combinado. Eles têm, né? Tem irmão verdadeiro, tem irmão sim que é espiritual. Tem irmão sim que busca Deus. Do mesmo jeito tem assembleiano, tem batista, tem gente de tudo quanto é religião. Padre que busca Deus de verdade, de coração, que estão ali para buscar a Deus, tá? Mas muito. Eu vou dizer para você que 89% da CCB, do ministério da CCB é corrompido. Eu vi as reuniões, eu participava, só que isso me entristecia e eu não queria perder meu ministério, não queria perder meu cargo, não queria perder... Porque eu amava fazer o que eu fazia. Eu amava fazer o que eu fazia. Então assim, quando eu fazia para Deus, eu fazia mesmo de espírito, de alma. E lá é uma verdadeira política, pronto, política. É salva público, cada um salva a sua pele, puxa o saco do maior. E aquilo, infelizmente, já era na minha época, hoje virou nada, virou clube. A CCB virou um clube agora. Né? Não só a CCB, como muitas denominações, 80% das denominações que estão por aí. Depois disso eu passei em outras, até mesmo daqui eu vim, até mesmo que foi. Né, visitei a Assembleia, e infelizmente é isso. Na verdade, é uma prostituição espiritual. Então, o que acontece? Só que como eu me dedicava muito à Irmandade, à igreja e tudo mais, e até mesmo o povo virou baúba, porque o povo, ele não passa a adorar a Deus, ele passa a ir atrás do irmão, ele quer, na verdade, um guru, ele quer alguém, como você mesmo falou, que vai lá e, Deus durante o cativeiro, ele quer ouvir coisa boa. Né? Ele quer ouvir uma autoestima. Aí depois é carnaval, é uba-uba, é pula-pula, é encontro de casais e sexo, casamento. Infelizmente o povo não quer saber de Deus. Se você for realmente pregar Deus como tem que ser pregado e falar uma verdade, não fica ninguém quer saber. Então, o que eu decidi? Eu falei, não, eu saio, né? Eu deixo muito claro, não sair da presença de Deus, nem você nunca, porque você tem filhas, né? Lindas suas filhas, nossa, maravilhosas. Se você morrer, elas nunca vão deixar de ser sua filha. Se elas infelizmente falecer, elas nunca vão deixar de ser sua filha, né? O DNA dela tem o DNA do William. Então assim, nós nunca deixamos de ser filho de Deus. Porque, né, somos criação, somos gerados dele, viemos dele. E então, você não importa onde você vá, não importa o que você faça, não importa onde você é, você nunca vai deixar de ser filho de Deus, né? Até que o filho pródigo não deixou de ser filho, né? Ele foi embora e tudo mais, ele não deixou de ser filho, né? Deus, Abraão, né, teve filhos, Isaac, Jacó, Isaú, né? E nunca deixou de ser filhos. Então assim, Isaú não é Isaac, Jacó, é isso mesmo. Filho de Abraão, descendente de Abraão. Então, o que acontece? Nunca deixou de ser filhos. Aí eu pensei comigo, falei assim, eu vou embora e vou cuidar da minha família. Vou cuidar da minha esposa, vou cuidar dos meus filhos, vou dar estudo para eles, vou estar pertinho deles, né? Hoje eu tenho meus funcionários, eu tenho pessoas que trabalham para mim e falo de Deus para eles, falo de Deus para meus clientes que entram no meu restaurante, falo de Deus para as pessoas, falo quanto Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Se nós for conhecer a fundo o que Jesus falava, o que Jesus pregava. Muitos vão ter Jesus hoje como um qualquer. Mas o que ele pregava, ele nunca pregou religião, ele nunca pregou porta de igreja, ele nunca pregou nada disso. Né? Até que o apóstolo Paulo, ele saía numa cidade, ele pregava, ele ia para outro canto, não ficava ali, não existe o que existe hoje. Né? Porque hoje, infelizmente, normal, não é religião. Né? Então foi isso. Então eu falei, vou cuidar da minha família, vou cuidar dos meus filhos, vou cuidar dos meus negócios. E eu comecei a investir. Então hoje eu vejo assim, o meu dom, né? A minha vocação é gerar emprego, é dar portas de emprego para as famílias que estão precisando, pessoas que estão precisando. E eu vou abrir muita porta de emprego, não só aqui, mas em outros países. E meu sonho
Nem minha vontade. Eu vou ser palestrante ainda, vou palestrar para muita gente, levantar muita gente, tirar a gente das pobrezas, porque Deus veio para trazer, para fazer nós ricos, comer do melhor da terra. Mas o homem tem enganação. Então, hoje o homem usa o nome de Deus, hoje o homem usa a Bíblia, como usa diversas coisas, diversas teorias, né? Você vê que as guerras no mundo, ela é política e religiosa. Pode ver, as maiores guerras do mundo é política e religiosa. Sempre foi assim, sempre será. O diabo existe, sim. Existe os espíritos, existe Deus, existe tudo. Então, assim, e existe as enganações. E, infelizmente, a enganação está dentro da igreja. E os acordados vão acordar, certo? Aquele que não precisa de passar melzinho na boca. Tem gente que precisa todo dia, porque eu preciso de uma palavra, eu preciso que Deus fale comigo, não. Deus está dentro de nós, Deus vive dentro de nós, Deus vive dentro de você, onde você está. Ele te alimenta, Ele dá o ar que você respira, Ele é maravilhoso. Ele está na vida das pessoas que estão ao teu redor. Você entendeu o que é? Deus está na vida dos chineses, Deus está na vida do americano, Deus está na vida do ucraniano, Deus está na vida dessas pessoas que estão guerreando, porque senão eles não teriam vida. A palavra de Deus fala que o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Então, se as pessoas ainda têm vida, é porque Deus está na vida dessa pessoa. Na verdade, essas pessoas não conhecem Deus. Entendeu? Então, foi isso. E eu me entristeci. Eu me entristeci de ver, né? De ver todas essas coisas, de ver essa prostituição, essa nojeira. Então, eu não quis mais. E não quero pregar para um povo, para levar o povo da minha igreja. Você já imaginou, eu vou lá, prego, falo, aí eu trago o povo da minha igreja, e o outro chega lá, sobe no púlpito, prega de qualquer maneira, fala besteira. Eu tô matando aquela alma. Tô fazendo de deixar aquela alma viver a família dela, viver a vida dela, viver os filhos dela, viver o mundo que Deus nos deu. Porque veja bem, a palavra de Deus fala, que Deus nos deu vida e vida com abundância. Agora você já imaginou uma vida de miséria? Uma vida de pobreza? Não, o que você tem já basta, a graça te basta, não precisa se preocupar com nada, não. A igreja criou vagabundos, criou muito preguiçosos, criou muitas pessoas dependentes, não ensina a pessoa a ter coragem. Veja bem, você está nos Estados Unidos hoje, é porque você tem coragem, é porque você viu o futuro dos seus filhos, você viu o futuro da sua vida, você entendeu? Então, são pessoas de coragem, né? Então, é isso que acontece, não ensina a ter coragem. Então, se nós formos ler a palavra como tem que ser, é coragem. Então foi isso. E eles não deixam você pregar. Eles não deixam você ser livre para pregar realmente, para levantar o povo, né? Então, eu sei que amanhã ou depois, Deus possa ter algum plano na minha vida e o plano de Deus vai cumprir, mas eu quero te dizer, estou muito firme em Deus. Eu e minha esposa ora pela manhã, né, sai, né, para pegar a estrada, né, pegar a pista, né, ora, né, viaja, né, agradece. Só que hoje eu vivo minha vida e vou cuidar da minha família, meus filhos, né, do cachorro, meus amigos, as pessoas que Deus colocar no meu caminho, cuidar com carinho, com amor, falar de Deus, falar o quanto Deus é lindo, quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus é abundante, né? Pronto, é isso. Tá bom, meu caro? Vou deixar bem claro aqui novamente, mas eu estou sempre comentando, eu sou uma pessoa que frequenta a congregação, na verdade, meus pais são de lá há muito tempo, né? E eu sou de lá desde que nasci, então são questões que a gente comenta aqui, porque a gente está frequentando a denominação, e não sou, acho que os irmãos nunca vão encontrar no meu canal aí algum momento que eu fiquei falando para sair da igreja, para procurar outra igreja, a não ser questões específicas, de pessoas que, né, não conseguiu, ou regiões que é muito difícil mesmo ficar. E os irmãos sabem muito bem que existem essas diferenças em determinadas localidades, regiões. Então, a minha opinião, sempre que eu coloco aqui, eu já coloquei aqui opiniões sobre o irmão Marcelo, não precisava ter saído, né? Eu sei que alguns aí vão falar, mas é que fica difícil, como é que ele vai ficar depois que conhece o Evangelho? Então, irmãos, a questão é muito essa mesmo, que eu quero falar aqui. Esse irmão, por exemplo, né, ele saiu e de alguma maneira ele está falando coisas que a gente sabe, é muito óbvio, alguns não conseguem ficar e ministrar a palavra de uma forma que ali de dentro mesmo, ele chega a um conhecimento, né, nessa região ou nessa localidade. A gente sabe, eu sempre falo aqui que a região de Marília, que eu conheço um irmão ali já tem mais de 60 anos na congregação, né, um irmão muito sábio, né, o nosso irmão Alceu Figueiredo, ele pelo conhecimento que esse irmão tem bíblico, conhecimento da Bíblia, e ele continua na congregação,
E mesmo que alguns falem, não pode, né? Tem uns que são leigos de tudo. Eu vejo aí nos comentários, comentários que são absurdos, né? Sobre graça, sobre Bíblia. Você vê os comentários que eu tenho recebido, são pessoas que desprovidas de conhecimento bíblico, totalmente. Não, então, esse irmão ao seu, por exemplo, por ele estar lá na congregação até agora, tendo o conhecimento, a bagagem de conhecimento que ele tem, é porque a região dele permite isso, entendeu? Ele se sente bem, congregado, com os irmãos que ele já conhece há muitos anos, né? Ele está na denominação até hoje porque ele tem um certo apreço pelos irmãos, vê que ali não está tão fora as pregações e os irmãos anciãos não são tão fora do evangelho, porque ocorre isso, irmão. Tem regiões que são terríveis, localidades são religiosos puros, e outros lugares são mais bíblicos. Então esse irmão continua. Nessa questão que eu estou falando para vocês é porque esse irmão mesmo aqui, ele analisa algumas questões, né? Ministério corrompido. Isso aí vai depender, irmão. Se você colocar tudo no mesmo balaio e falar que tudo é corrompido, você pode estar colocando pessoas ali dentro que às vezes também não concordam com algumas coisas, mas ele aceita. Porque vem dos mais velhos, vem de um conselho de ancião, né? E pode ocorrer essa corrupção de um ali que contamina muita gente. Isso acontece no meio das igrejas tradicionais, igrejas grandes. Tem todos esses problemas, todas as questões, porque são seres humanos, são homens. E muitas vezes, homens se deixam levar por aqueles que são mais tendenciosos a coisas que estão fora da doutrina. Veja bem, tem questões em algumas localidades que ancião, ele passa por cima dos cooperadores, persegue os cooperadores. Isso aqui eu tenho testemunho, provas, conversas, mas eu não quero chegar ao caso, porque o canal aqui é um modo de fazer com que as pessoas congreguem com mais conhecimento bíblico e com mais voltado a Deus e Nosso Senhor Jesus. Não voltado ao homem, porque dentro da própria igreja tem os seus críticos. Dentro da instituição, os irmãos que muitas vezes vêm criticar aqui, quem aí nunca viu falar pessoas que escolhem o pregador? Porque não gosta de um, não gosta de outro. Vocês forem ver o tempo online de pessoas no culto online, que dá para ver isso no canal da igreja, da congregação, quando eles estão pregando, alguns têm mais público e outros não. Uns falam assim, esse aí eu não gosto muito. São pessoas religiosas dentro da própria congregação, eles escolhem o pregador. E quando é numa região que fala, vai vir um pregador de fora, você fica sabendo que é aquele que pula, que bate, que faz a igreja, ele acha melhor que o dele, que o da comum dele. Ele vai correndo lá assistir o culto. Então existe esse desprezo, essas escolhas, essa decepção entre a própria igreja. E aí eles vêm aqui no canal e chamam a gente de crítico, porque a gente dá uma opinião, né? A gente, sobre alguns erros, pontua algumas coisas que os críticos vão falar, né? Pra gente tentar analisar os críticos, analisar as decisões da igreja, muitas vezes que fogem dos parâmetros das escrituras, e a gente tenta até falar, né, de questões que levou alguns à renúncia por esse motivo. Nosso irmão Marcelo, né, como os pontos de doutrina, que aliás vão tentar explicar aí, né, por que agora acha que a Bíblia só contém a palavra de Deus. Aí veio uma pessoa aí com essa fala de vocês, do ministério, que a Bíblia só contém a palavra de Deus. Veio uma pessoa aí no canal e fez um comentário né, sobre o véu, que ele acha errado falar que não precisa do véu, né, e nosso irmão aí, Valdir de Matão, já falou sobre a questão de usos e costumes, já falou. O irmão Valdir de Matão é um dos que eu tenho admiração, né, por mais que alguém fale, mas ele falou coisa errada, as pessoas que criticam vai falar de tudo, mas eu tenho uma admiração pela intenção do evangelho dele, entendeu? E aí veio essa pessoa, falou sobre o véu, né? E ao mesmo tempo ele foi lá na Bíblia, e na questão da Bíblia, falou que a Bíblia tem coisas ali que foi manipulada. Essa falácia, essa fala de que a Bíblia só gera isso aí. Só contém a palavra de Deus, só gera essas coisas. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Se ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? Por que ela não é a palavra de Deus? Se ela é uma inspiração, se crê na inteira Bíblia, por que ela não é a palavra de Deus? Aí cria essas discórdias, essas coisas, essas falácias contra as partes da Bíblia, e criam até heresias. Pessoas, tô falando de pessoas, tá? Seres humanos, não tô falando da instituição da igreja, tô falando de alguns, você vê pelos comentários. Agora, a gente tem esse cooperador, por exemplo, ele vai pontuar alguns erros de homens, ele vai falar muito aí sobre homens, né? E até falou de outras denominações.
E ele também falou sobre que as pessoas que estão acostumadas com miséria, né? Que alguns falam, só a graça me basta, né? Isso aí não é uma fala das pessoas da congregação, porque na congregação o que o irmão Marcelo mais combateu um tempo são as profetadas, as maravilhas, as riquezas. Enquanto não prega carro, casa, riqueza, não tá bom. E o irmão Marcelo combateu isso daí, ou seja, para eles não é a graça que basta. Então essa fala do cooperador, falar assim, estão acostumados na vida de miséria, que só a graça basta. É claro que só a graça basta para todos. Quando a pessoa tem o sentido que a graça é Jesus Cristo, e essa graça basta para ele não quer viver uma vida de que tenha que receber maravilhas, porque ele serve a Jesus, porque está indo na igreja, receber vitórias, bênçãos o tempo todo, riqueza. Aí a graça basta sim, porque a pessoa ela é tão feliz com a salvação de Jesus que ela vai batalhar a vida dela, vai amar os filhos, a esposa, vai suportar as adversidades do trabalho, que são perseguições, né? E ele vai à luta, porque ele tem Jesus. Então essa fala dele aqui eu já não concordei muito bem. Entretanto, né, o que eu queria deixar aqui bem claro, que muitas vezes cooperadores, eles estão ali para cooperar com os anciãos. O cargo deles já fala, cooperadores. E muitas vezes, irmãos, esses cooperadores, eles carregam a Irmandade visitando, algum deles visita, faz a visita quando pode, tem todo o seu compromisso com a igreja. E esses cooperadores, eles estão aí para trabalhar, né, queira ou não, no seu ministério. Eles só cooperam. Então a renúncia, ao meu ver, ela pode ser equivocada muitas vezes, quando ele pode, dali de onde ele está, ele tem uma grande vantagem para trabalhar pela palavra, né? Vai ter as perseguições dele, vai falar, o irmão está falando lá que a graça não é congregação, né? Que a gente tem que servir a Jesus, não buscar bênção, ou que o irmão lá está falando que nós tem que estudar a Bíblia. Vai ter perseguições, mas usa a palavra examinar, se não é para falar, estudar, que os povos assustam, veja aí que eles vêm nos comentários, né, e fala, usa a palavra examinar, porque examinar, né, examinar é algo minucioso, é até mais do que estudar. Estudar, às vezes, pode ser dirigido a usar livros, né, pegar livros de autores aí tendenciosos, teologias, né, de pessoas que tem tendência, puxa a tendência para o lado do que ele imagina, o que ele acredita, né. A Ellen White, por exemplo, você vai pegar um livro da Ellen White para ver o que Jesus falou. Ela, porque ela que refalou o que Jesus falou. Pra quê? Não tem necessidade de Ellen White, entendeu? É que ela foi uma... Não. As escrituras já basta para você entender. E você mesmo pode examinar ela. Eu não vou falar a palavra estudar. Examinar ela. O que é examinar? É procurar entender. Você vai entender o que está escrito ali. As Bíblias têm até um númerozinho nos versículos, que é para você procurar um capítulo que fala sobre aquilo. Você vai buscar, né, na internet algumas coisas, mais que seja de outras opiniões, de outras pessoas, para você procurar entender as escrituras. Aí, alguns vão falar assim que ele não faz isso. Nosso irmão Luiz Carlos Euclides, ele tem uma Bíblia que é diferente, ele falou no culto aí. Eu já não vou ficar editar aqui, dá trabalho, vamos ficar colocando. Mas já coloquei no outro vídeo, que ele falou que ele tem uma Bíblia diferente, que tem comentários no rodapé. Sabe quem faz esses comentários nas Bíblias? Esses comentários são estudiosos. E ele lê um comentário, né? E então é um irmão que busca conhecimento. Por isso que algumas coisas ele acerta muito bem nas pregações. Porque ele busca conhecimento. E Bíblia comentada é feito, irmãos, por teólogos muitas vezes, por estudiosos, pessoas que estudaram. Agora você falar que é assim, é que eu aprendo tudo. Para lançar a palavra, para conhecer o evangelho, tem que examinar a escritura. Jesus falou que ali que eles examinavam as escrituras porque nela continha vida eterna. Jesus disse isso. Então, por quê? Porque ali eles podem passar, se você passar uma palavra bem conhecida, ter noção do que você está falando para outro. Eu tive experiências no trabalho de conversar com pessoas de vários níveis de estudo. Então eu tinha que comentar no nível deles. Muitas pessoas questionavam as coisas das escrituras e eu estava lá e eu conseguia responder. Se eu falar assim, é só o Espírito Santo. Mas aí, né, isso é um desleixo meu. Desleixo meu, porque se Deus deu a inteligência, a mente para entender das escrituras, eu falo, mas é que tem gente que é analfabeto, é mais simples. Todos conseguem aprender pelo menos um pouquinho. Não está falando para ser mestre, sábio, doutor das escrituras. É ter conhecimento, examinar as escrituras.
E, e isso leva a gente a entender algumas coisas que, né, que vem pelos comentários aí, são pessoas que elas comentam. Teve a questão da pandemia. Eu vi irmãos falarem, irmãos da congregação falar, que não estava recebendo ajuda. Enquanto isso, as pessoas, né, estavam comprando terreno. Na Itália, comprou terreno. Foi crítico de dentro da igreja, não é de canal que falou isso aí. Enquanto poderia estar na piedade ajudando alguns na pandemia, estavam comprando os terrenos em volta do Braz. São pessoas de dentro da igreja que eu ouvi falar. Não precisa ser gente do canal. Aí eles falam da gente aqui quando a gente tenta fazer as pessoas crescer no conhecimento e continuar, mesmo que continue na instituição, porque eu vou mandar a pessoa ir para onde? Tem igrejas aí com situações mais adversas, né, fora de doutrina, fora das escrituras, que vocês possam imaginar também. Esses críticos, alguns aí que são os mais, aqueles mais, como eu posso dizer, mais forte, eles não conseguem nas outras denominações, vai achar vários defeitos, depois vai começar a falar também. Agora, o extremista religioso, esses extremos religiosos, que são tão perigosos quanto os críticos, eles estão lá dentro, fazendo pessoas acreditarem na denominação como salvo que salva, né, além de Jesus Cristo, como que tudo que vem da boca do homem ali é a palavra de Deus, mas a Bíblia só contém a palavra de Deus, mas o que sai da boca do homem tudo é. E nosso irmão Valdir de Matão corrigiu muitas coisas, né, que teve ali ensinamentos que falavam que tinha gente que estava fedendo defunto dentro da igreja, você não merece usar o véu, e tudo saía da boca do homem durante a pregação. O Valdir de Matão, esses conselhos vêm durante a ordenação, tá, irmão? Do que deve falar ou não deve falar. E vocês acham, a pregação devia rever isso aí, porque acham que tudo que sair de lá vai ser, mesmo que não esteja na luz das escrituras, vai ser revelação. Mas não. Por que então que tem que escolher quem prega? Ah, eu vou no culto de fulano porque ele prega, ele tem virtude, né? A igreja fica... Outros dá sono. Qual que dá sono? Aquele que explica as escrituras. Então, não é um problema dos críticos essas coisas, são coisas evidentes. E a gente, né, tenta falar aqui que além de tudo isso, quando você conhece o evangelho, seja até um cooperador, tente ajudar a irmandade da onde você está mesmo. Eu sei que fica difícil, porque a gente ouve até a pessoa subir no púlpito, depois jogar em direta, falar que tem gente que tá pregando tal coisa, vai falar pros cooperador. É difícil. Mas você na sua casa, você, né, onde você tá, da internet, vão criticar, vão falar que você saiu da igreja porque pecou, porque então continua no cargo, tenta fazer dentro do cargo. E mudar essas coisas de dentro do cargo. Não adianta sair e virar mais um só que saiu mas se você está conhecendo, né, tenta expor. Eles não vão tirar do cargo. E se você for mais pulso firme e querer tirar por uma verdade bíblica, vai tirar do cargo por quê? Porque você falou alguma coisa das escrituras, ou às vezes coisas que até algum ancião até já falou e você repetiu, entendeu? É que, né, irmãos, tem que saber como que leva essa palavra estando dentro do ministério, mas com a luz de Deus, em oração, talvez vocês consigam. Veja só a situação desse cooperador. Um cooperador, como que a gente vai julgar os cooperadores ou todos que estão, julgar a denominação, né, de uma maneira geral, né? Eu não sei quem é esse cooperador, como ele é, mas olha a situação. Através dele um milagre aconteceu. O milagre não é só Deus ter salvo ele do carro que poderia ser afundado, ele afogado e vir a óbito. Não, o milagre ali também é que esses homens, né, conseguiram resgatar ele. Abre a porta. Abre a porta aí. Aqui, ó. Pessoal de Santo Rei, bom dia. Passando aí para falar para vocês que essa foto que agora há pouco passou do asfalto aí, aí chegando de Santo Rei, nós recebemos às 3h15 da manhã, o motorista da Piloto comunicou aí ao hospital que um carro tinha caído dentro da água, ele viu desaparecer um carro. E nós deslocamos a nossa equipe para lá, o pessoal do setor rodoviário, e nos batemos bastante e chegamos pela manhã agora, conseguimos resgatar aí o senhor Davi, o pastor da congregação cristã aí de Santo Rei, e o carro dele ficou submerso, né, dentro d'água, que nós não estávamos vendo o carro, só após baixar o rio que foi encontrado. E o senhor Davi com vida, e graças a Deus foi levado ele para o hospital para fazer alguns exames para essa situação, mas graças a Deus está tudo bem.
com o seu Davi. Então ele é um sobrevivente e um milagre aconteceu ali com o seu Davi. Então, aguardando só a família liberar, eu vou postar o vídeo daí do momento do resgate do seu Davi. Então o seu Davi está bem, está no hospital e passou das 3h15 da manhã até as 7h58 da manhã dentro do carro submerso de água. Um grande milagre de alegria para nós de Santo Rei e de Nova Cantu. Graças a Deus, não estou ficando frio. Não tinha que ir no Santo Rei. Foi comprado e estamos aqui, nós sempre. E graças a Deus, eu graças ao Davi aqui do Santo Rei. Com vida e está bem. Isso é o mais importante. O Davi do Santo Rei, né? Foi um acidente. O pessoal da equipe nossa resgatando. Deus salvou a vida de Deus. Nós entramos, todos nós aqui procurando esse carro, carreteiro no sul lá. Entendeu? Esse perdido está aqui, vivo de São Graças a Deus. Aleluia. Alguém ali, talvez por guia de Deus, conseguiu ir lá. Então a gente, Deus tem, a natureza está aí para seguir seu curso. A gente tem que ter prudência, onde vai, com o carro, a velocidade que você anda. Mas os homens que estavam ali, não viu um milagre, Deus salvou ele. Mas também eles foram guiados de certa maneira para conseguir fazer o resgate e encontrar o carro com o irmão ali dentro. Então tudo faz parte de uma ação e um mover de Deus, queira ou não, para talvez um testemunho mediante as obras que Deus faz para esses homens, de certa maneira, né, que não da denominação, mas do agir de Deus. Eles poderiam ter salvo outras pessoas de outra denominação também, outras pessoas que não tinham cargo nenhum na igreja. Espero que os irmãos compreendam o que eu estou falando. Eu vou deixar aqui um vídeo que vocês vão entender. Alguns criticam e falam, está em busca de dinheiro, em busca de likes, né, quer ganhar dinheiro. Mas quando você só fala bem da instituição, meu, tem muito mais tendência a ganhar dinheiro, ficar colocando pregações, que antigamente era proibido, tá? Até os irmãos tocar, gravar CD, mesmo que fosse gratuito, eles tiravam até a liberdade. Agora tem canal aí que se mantém tocando indo da congregação, gravando CD, né, com palavras da congregação. E a gente que faz esse intermédio entre crítico, entre extremista religioso, aí a gente não tem toda essa monetização, todo esse ganho. Veja que o Carlos Einar mesmo, ele falou aí uma vez, né, que a situação que era ele criticar, que ele estava perdendo dinheiro. Eu acho engraçado que para defender a ciência e o sistema humano, eles usam a tribuna. Agora, para pedir perdão pelos equívocos bíblicos que eles vêm fazendo há décadas, eles não têm a coragem de fazer um pedido de perdão em público. Suposta verdade bíblica é não acolher os pecadores arrependidos, condenar as pessoas à morte espiritual mesmo elas estando vivas. Por que não pedem perdão para a família das pessoas que acabaram com a sua própria vida, né, por esse equívoco, esse erro doutrinário do pecado de morte? Quantas famílias perderam a liberdade porque colocaram TV em casa anos atrás e hoje até culto estão assistindo na televisão? Suposta verdade bíblica é gastar dinheiro público com construções que vão ficar todas aqui pro anticristo. Eu prefiro ser odiado, mas eu não comungo com injustiça. Teve uma mulher que comentou em um canal aí de um passador de pano para a igreja, para o sistema religioso, que não vou falar o nome dele aqui. Uma mulher pediu para que o cidadão do canal, que ele não se vendesse por dinheiro como eu fiz. Aí uma irmã querida, ela comentou embaixo dizendo que eu não me vendi por dinheiro, eu apenas entendi que a graça de Deus é o Senhor Jesus. Olha, gente, falar a verdade aqui no canal só me prejudica, porque eu perco inscritos, a monetização diminui. Na verdade, eu perco dinheiro por falar a verdade. Se vender por dinheiro é passar pano para coisa errada. Isso é se vender por dinheiro, passar pano para heresia. Ao contrário, quem se vende é os que se omitem de falar a verdade para agradar a plateia. Eu vi uma pessoa membro da CCB, de outro canal, ele dizer em um vídeo que não trata de assuntos polêmicos, porque senão ele vai ficar marcado por ser polêmico. Agora ele não critica mais, mesmo vendo alguns erros grotescos muitas vezes, algumas coisas de extremista religioso grotesco acontecendo, ele já não fala mais, ele deixa tudo, né? Agora ele é da congregação, tudo certo, fala que é da congregação, mas ele tem essa opinião que ele tinha antes aí, ó. Uma réplica ao comentário do caríssimo irmão Luiz Carlos, ancião de Viçosa, Minas Gerais, a respeito do líquido injetável, do que ele disse que muitos fazem desse líquido como a própria marca da besta. E também sobre os youtubers que criam teoria da conspiração e falam de supostas verdades doutrinárias que na verdade são mentiras. Isso nas afirmações dele. E a acusação de que passamos informações contrabandeadas. Eu não tive como me conter. Para quem não sabe, há uns 4 dias atrás, um dos anciãos da CCB, da panelinha que atende os cultos online, porque é sempre o mesmo grupinho, a mesma patotinha. Irmão Marçola, irmão Salvador, irmão Silvano, irmão Hélio, irmão Nenê, irmão Luiz Carlos. Raramente algum ancião de fora, que não seja da panelinha, atende ali. E o irmão Luiz Carlos pode ser considerado o mais culto de todos,
por ele ser reitor da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Só que geralmente nós ouvimos dos próprios anciães que a letra mata, mas o espírito vivifica. Tudo bem. O irmão Luiz Carlos fez uma palestra no púlpito do Brás, dizendo que a seringa, que o líquido, não tem nada a ver com a marca da besta. Falou dos benefícios da mesma, porém ele desmereceu pessoas, né, que não têm um diploma assim como eu. Só que no meu caso, eu não fico com a bunda presa no sofá assistindo televisão o dia todo. E nem vivo com a sambiquira achatada no banco da congregação, só absorvendo o que eles falam. Eu busco conhecimento, sim. Eu busco conhecimento bíblico, eu busco ficar a par das notícias mundiais, saber sobre a geopolítica, porque eu tenho uma responsabilidade com meus inscritos e com o que eu posto aqui no YouTube. E eu não tenho diploma, na verdade, sou autodidata. Porém, eu não me acho inferior a ele e a ninguém que tenha um diploma. E ele se referiu aos youtubers, com certeza me alfinetando também. E eu vou falar o porquê. Porque dentro da Congregação Cristã no Brasil, eu sou um dos membros que possui um dos maiores canais de opinião no YouTube. Eu duvido que ele mudou essa opinião, duvido que ele mudou essa opinião. Ele sabe muito bem do que eu tô falando. E aí, né, ele vai falar aí que ele perdia os seus inscritos e as suas possíveis monetização com isso. Mas enfim, irmão, a gente tá aqui para um trabalho diferente. E eu vou pontuar situações de críticas extremas e pontuar os extremistas religiosos. Vou levar à luz das escrituras algumas coisas que eu puder e fazer as pessoas seguirem a Jesus somente, não a homem. Mesmo que ela vá na congregação, mesmo que ela vá na Assembleia de Deus, que eu já até falei coisas da Assembleia de Deus aqui, já falei da Testemunha de Jeová, mesmo que ela vá nessa denominação, mas siga a Jesus, porque sem Jesus, não importa onde você for, tô na casa, eu tô seguindo a Deus na casa, tô seguindo fulano, sem Jesus, não consegue se salvar. Esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe grandemente a todos. A paz de Deus, irmãos. Olha, gente, falar a verdade aqui no canal só me prejudica, porque eu perco inscritos. A monetização diminui. A monetização diminui. A monetização diminui.